CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Bem, o Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de prescreverem anabolizantes para desempenho esportivo, ganho de massa muscular, Felipe, que a gente estava falando agora, ou fins estéticos. Ontem eu estava conversando com o Dr. Fábio aqui, antes de ontem, e a gente estava discutindo essa coisa de promover um debate para esclarecer muito mais a população, porque eu acho interessante, quanto mais a gente fala, as pessoas vão despertando e talvez o importante é quando se tem o conhecimento. Mônica de Oliveira é endocrinologista, Catarina de Moraes é psiquiatra, Felipe Tenório é urologista. Doutora Mônica, boa tarde, muito obrigado pela presença aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, telespectadores. Catarina, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Doutor Felipe, bom reveiro, tudo bem? Opa, Aldo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos, a Mônica, a Catarina, a todos que estão escutando e ouvindo. Muito bem, vamos priorizar as mulheres e depois a gente fala, tá certo? Vou começar com a doutora Mônica. Essa decisão do Conselho Federal de Medicina, a impressão que eu tenho, doutora Mônica, é que já devia ter sido repassada há muito tempo, né? Infelizmente existe uma falta de, eu não sei se de ética de quem prescreve de maneira errônea ou de quem busca a prescrição querendo levar vantagem de alguma maneira. Qual é o entendimento da senhora dessa resolução do Conselho Federal de Medicina a partir de agora, que virou notícia? O problema vai estar onde? Reside na fiscalização? A senhora acha que isso pode, inclusive, se agravar ainda mais no escondido, no mercado mais paralelo? Qual é o seu entendimento como profissional? Pronto. Eu agradeço também o convite. E para a gente iniciar, é importante entender o que é que vem acontecendo, né? Essa discussão não é uma discussão, essa resolução não é uma resolução do dia para a noite. Esse problema vem sendo identificado já há alguns anos, né? O uso inadvertido, o uso para quem não precisa, para quem não tem indicação médica para usar, de anabolizantes. E isso leva a prejuízos à saúde. Então, há alguns anos, o Conselho e as sociedades têm se preocupado com essa questão e há mais ou menos 9 meses, o Conselho Federal de Medicina tem feito reuniões, tanto com as câmaras técnicas de endocrinologia, da ginecologia, da urologia também, preocupados com esse problema e vem discutindo esse assunto, que culminaram com essa resolução do dia 30 de março. Essa resolução vem vedar o uso de anabolizantes para esses fins que você já explicitou. E qual é o objetivo disso? Isso é um problema de saúde pública. O uso de anabolizantes de forma inadvertida é um problema de saúde pública. Então, o Conselho vem se posicionar para dar um freio nessa questão do uso indiscriminado, para a gente proteger a população, proteger as pessoas que muitas vezes estão sendo ludibriadas com promessas de uma falsa saúde através do uso de anabolizantes. O que o Felipe está dizendo aqui é interessante, porque tem muito depoimento. Às vezes você chega... Claro, toda profissão tem o bom e o mau profissional, né? É o médico, é o jornalista, é o arquiteto, é o professor, evidente que sim. Mas quando um profissional de saúde vem dar uma orientação desse tipo, vem prescrever isso, o médico vende o sonho, né? Que a pessoa vai malhar menos, vai ganhar massa mais rapidamente, vai ter disposição, melhora a insônia, essa coisa toda. Tem um preço para isso também, não é, Felipe? Exato. E quem paga o preço não é quem prescreve, infelizmente, é quem usa. E qual é o problema aqui? Você tem uma demanda, infelizmente hoje as pessoas querem ficar fortes mais rápido, querem ficar bonitas mais rápido, não querem envelhecer, a gente não se lida bem com o envelhecimento. E então, quando tudo você tem demanda, né, você vai chegar, alguém vai oferecer a oferta. Antigamente você precisava contrabandear os anabolizantes, né, era mais difícil, era um grupo restrito de pessoas. E se você contrabandeava algo, você já tem aquele implícito que aquilo ali não fazia bem. Contravenção, né? Só que o que acontece é que, aproximadamente há uns 15 anos para cá, você tem realmente um grupo de profissionais de saúde, médicos, não médicos, que vendo que existe essa demanda, vieram com a oferta. Liberou geral. Liberou geral. E aí, como não existia uma resolução dizendo o que é anabolizante, o que não é, quando deve usar, como era uma coisa ainda meio turva, se aproveitavam disso para poder prescrever livremente. E aí vender sonhos, né? Sempre falando muito bem dos efeitos bons. E pessoal, existe efeito bom.
Uma droga tem efeito bom, cocaína causa euforia. Os anabolizantes também vão ter seus efeitos bons. Bebida alcoólica também causa euforia, né? Só que os riscos, né, os efeitos colaterais são muito maiores do que os efeitos benéficos. E é isso que se não discute. Então, a maioria dessas drogas que a gente cita como anabolizantes, como oxandrolona, nandrolona, se você joga isso na literatura científica, literatura boa, você vai ver que a maioria dos estudos estão mostrando os efeitos colaterais, né? O risco de hepatite, de dano cardíaco. O mal que causa, né? O mal que causa. Você vê pouquíssimos estudos mostrando o bom. Até porque essas drogas foram desenvolvidas, não são coisas novas, não. Né? Tudo sintético antigo, lá para a década de 50, 60. A maior parte das indústrias abandonaram as drogas. Por que o que leva uma indústria a abandonar a droga? Porque provavelmente a droga não é tão boa. Só que você acaba tendo mercado. Primeiro de fisiculturismo, depois de academia normal e agora a população geral. Quando o senhor trata desse assunto, hoje a gente está fazendo um recorte, viu, Catarina? E a senhora é psiquiatra, deve ter lidar muito com isso. Parece que a gente está vivendo num mundo estranho, né? As pessoas, as redes sociais, elas estão aí, parece que para definitivamente acabar com a humanidade. Parece que o caminho, a porta do inferno termina sendo rede social. Claro, quando não se sabe fazer o bom uso disso. Isso que o doutor Felipe citou, e claro, buscado por doutora Mônica, termina chegando de que maneira para o psiquiatra? Uma pessoa quando... E muita gente termina passando por isso. Nesse caso específico do estético, né? Busca uma imagem, vai em busca daquilo, encontra um profissional que vai atender aquele desejo dela e depois a consequência é grave. O que chega para a senhora disso? Pois é, boa tarde, gente. Chega a todo tipo de situação, né? A gente tanto recebe, eu recebo muitos pacientes que vêm já em uso de anabolizante, já em uso de bomba, e vêm por conta dos efeitos colaterais, então, aumento da irritabilidade, compulsão sexual. Bomba é o popular, né? Isso. Bomba né? É o que anabolizante. Os marombeiros, né? Isso. Desculpe os marombeiros, mas cita-se muito isso. Né? E que já é uma campanha antiga que existe, né? Na endocrinologia da bomba tô fora. Então, bomba tô fora. Então, acho que... É um componente, né? De drogas, né? Exato. E são é a forma popular como a gente chama os anabolizantes. Então, às vezes, o paciente já vem com os efeitos adversos. Então, compulsão sexual, irritabilidade, alteração de sono. É muito comum a agitação. A gente tem pacientes, em casos mais extremos, que desenvolvem psicose, quadros de euforia patológica. Com uso constante. Com o uso. Isso, exato. E, às vezes, a gente recebe o paciente que vem com esse encaminhamento. O paciente já tem o efeito colateral psiquiátrico. Mas também, às vezes, eu acompanho o paciente por outras causas. E o paciente, enfim, em algum momento começa a utilizar esse tipo de produto e a gente fica naquela situação, né, que a gente vê, às vezes o paciente volta para o atendimento, é um paciente que vinha estável e de repente está mais irritável, ou então está com oscilação de humor, alteração, muitas vezes as coisas da impulsividade, irritabilidade, e quando a gente vai ver o que é que mudou que agora entrou um hormônio que não era para estar aí. Então, a gente vê muito isso chegando também, e que, inclusive, né, o psiquiatra, a gente é médico, a gente fez medicina, a gente acompanha as novidades da ciência, mas a gente não é, muitas vezes, a referência para o paciente de quem vai dizer o hormônio que faz, o remédio de outra ordem que toma, mas a gente sabe que não é para fazer, e, em geral, fica uma situação, inclusive, desagradável mesmo, da gente ter que orientar o paciente de que o tratamento que ele está fazendo não só não é eficaz, como é perigoso, e ele precisa procurar uma opinião de outro profissional. Porque o mais comum na minha prática é que isso venha prescrito por outros colegas. E aí a gente precisa encaminhar para o endocrinologista, encaminhar para o uro, para a gente poder ver o que é que faz. Não vamos também demonizar a questão do medicamento, né? Claro. Se ele existe, ele tem uma função, né? Só que para ele ter essa função é preciso uma anamnese aprofundada do profissional para com o paciente para que se aplique a droga. Estou certo ou falei besteira aqui, doutora Mônica? Está certíssimo. E o que a gente sempre enfatiza, eu, por exemplo, como endocrinologista, e é a opinião da gente, que o hormônio, quando bem indicado, ele deve ser usado. Então, é o bom uso do medicamento, exatamente. Né? Uma coisa é você ter uma deficiência hormonal e, necessariamente, vai haver benefícios da utilização. Por exemplo, um paciente hipogonádico, ou seja, um paciente que não tem testosterona, quer porque, por exemplo, ele teve uma orquite na infância, quer porque ele tem alguma doença genética, esse paciente deve usar testosterona, deve fazer uso e fazer uso prolongado. Mas esse paciente ele tem deficiência de testosterona. É histórico, diferente, né?
Então, isso precisa ser baseado numa anamnese, num diagnóstico de deficiência hormonal. É diferente do que a gente tem visto e do que essa resolução procura coibir, que é justamente pessoas saudáveis que vão usar determinados esteroides com o objetivo puramente de estética e de ganho de performance. É isso que a gente quer inibir, porque é sabido que isso está associado a malefícios. Os riscos, toda vez que a gente prescreve um medicamento, a gente tem que pensar em risco e benefício. Sim. E aí, quando a gente faz para pessoas que não têm deficiência, a gente vai estar dando mais risco do que benefício para esses pacientes. Tá, vamos nessa questão. A gente está falando, quando se fala nesse uso da bomba, né, do anabolizante, doutor Felipe, a gente liga muito a ambientes de academia, né? Porque no passado, hoje existe até o Conselho de Educação Física, é muito presente nas academias. Mas não vamos longe, não. Havia um tempo que muitas vezes a gente fez reportagem aqui, flagrando a academia que, inclusive, tinha o medicamento em estoque num quartinho lá e aplicava o medicamento, injetáveis, essa coisa, para o aluno. Quer dizer, então, isso é oriundo mesmo desse tipo de ambiente, de estético, é? Então, antigamente era. Né? Antigamente era limitado a academia, pessoas que faziam esporte de alto rendimento, fisiculturismo. Aí teve um acocho. E aí o que acontece? Não é nem que teve uma coxa, porque a demanda foi tão grande que aí você tem os maus profissionais, né, que vão chegar com a oferta. Então não é que se reprimiu demais a academia e os médicos passaram a prescrever, não, é porque a quantidade de pessoas que ficaram mais preocupadas em ter um corpo bem aumentou, delineado, né, de você conseguir ganhar massa muscular mais rápido, com menos sofrimento, até mesmo ir além da genética. Quem sabe que massa muscular tem muito da genética. Às vezes a gente vê aquela foto daquela pessoa... Né, não, tem cara que malha a vida toda e não tem nada. Não adianta, entendeu? Então tem muita genética. As pessoas, assim, é o Instagram, né? É a mídia, assim, eu quero ser aquilo, aquilo ali... O que, né? E isso é um problema grave. E aí o que acontece? Além dessa questão do uso de anabolizantes, essa resolução também é extremamente importante porque aborda a questão da educação médica. Certo. Né? E aí o Instagram também tem um papel... O Instagram, assim, as mídias sociais têm um papel muito forte. Claro. Porque basta você abrir a sua mídia social que você vai ver lá. Curso disso, a gente que é médico, né? A gente recebe muito. Curso de hormônio, curso de modulação hormonal, curso daquilo outro. E essa resolução é bem clara, dizendo que também é infração ética médicos que dão cursos voltados para o uso de hormônios ou anabolizantes. Perfeito. Para esse fator. E isso já, na verdade, Aldo, hoje tem mais gente que ganha mais dinheiro dando curso do que prescrevendo. Olha que problema. Loucura. Né? Agora, doutor Felipe, qual é o profissional que é habilitado para prescrição desse tipo de medicamento? Aí é o quê? É o urologista, é o endocrinologista? Quem é o profissional que é habilitado para fazer esse tipo de operação? Excelente pergunta. Então, todo médico ele é habilitado para prescrever hormônio. Tá. Certo? Existem sim algumas especialidades onde a expertise é maior. E aí, que especialidades são essas? Endocrinologia, porque é a especialidade que estuda os hormônios, tá? A urologia estuda muito a testosterona, porque a testosterona tem um papel muito importante na saúde do homem, né? Seja fertilidade, seja doenças da próstata ou massa muscular, etc. A ginecologia também estuda muito, principalmente a parte feminina. E você tem a nutrologia, que é uma especialidade médica, tá? Que estuda a nutrição, né, estuda pacientes que têm dificuldade para perder peso, dificuldade para perder gordura, e a gente sabe que alguns desses pacientes vão ter deficiência de testosterona, também são profissionais que têm uma expertise maior. Tá? O senhor falou em nutrólogo, aí eu até falei agora há pouco, é preciso também deixar bem claro que não se pode um profissional que não tem especialização na área se acreditar para tal, não é? Tem gente que diz, eu sou isso e nutrólogo, isso e nutrólogo. Nutrólogo tem uma formação ampla, né? Não é algo que eu posso vincular à minha especialidade médica, né? A primeira dica... Estou falando nutrólogo porque hoje virou farra, todo mundo é nutrólogo. Desculpa, até eu sou nutrólogo, todo mundo tem isso. Então, a primeira dica para descobrir um bom profissional é pesquisar. Pô, você pesquisa tanto, né, para tudo, você vai pesquisar onde você vai comer, onde você vai comprar o carro. Pô, pesquisa também o seu médico. Então, veja, primeiro, tem CRM? Não tem, já não é médico.
Depois, tem CRM, diz que é nutrólogo, diz que é urologista, tem RQE, né, que é um registro de especialidade médica. Isso é extremamente importante. A RQE só tira aqueles médicos que fizeram alguma especialização reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, e aí eles podem se expor, né, como especialistas. O RQE é importantíssimo. Por quê? Porque hoje a gente tem curso em toda esquina, Aldo. Então você tem curso de nutrologia, de medicina ortomolecular, de qualquer coisa, endocrinologia, de psiquiatria, que você faz só indo no final de semana, sem atender um paciente. E online, às vezes, né? Online. Faz isso, então, assim, pesquise muito bem o seu médico antes de ir. E pesquisar o médico não é saber quantos seguidores ele tem no Instagram, né? Se ele sabe ao falar. Contrário, eu acho que se ele tem muito seguidor, tem alguma coisa errada aí. Então, tem que ter esse cuidado, né? Você tem que saber para onde o que é que aquele médico faz, o que é que ele estuda. Ah, vai para muito congresso, tá? Mas que congressos são esses? Ele dá aula para os pares. Que pares? Ele dá aula para sociedades de urologia, Medicina, sociedades específicas. reconhecidas, que você sabe também de sociedade. Aí tem essa dificuldade, né? Porque o dinheiro move tudo. Então, acaba se criando sociedades específicas para esse fim, congressos específicos para esse fim. Verdade. Então, assim, isso demanda do paciente ter um pouquinho de senso crítico. Agora, a resolução, no entender de vocês, é um processo, é uma peneira? Vocês acham que a partir de agora vai começar a depurar mais? E a tendência é que, de fato, essa coisa não seja tão explosiva como estava agora? A ideia dessa resolução é dar um freio, tá certo? Um freio, porque a bagunça realmente estava generalizada. Então, eu acho que só o despertar da gente hoje estar aqui, podendo defender essa causa, falando isso e alertando o público em geral, porque a gente sabe, entre as sociedades médicas sérias, a gente tem muito essa discussão, a gente tem esse conhecimento muito sedimentado dos malefícios, mas quando o paciente vê, por exemplo, numa mídia social, um amigo que era gordinho e que de repente está magro, está bombado, está bem fisicamente. De uma hora para outra? De uma hora para outra, ele vai ver e vai ser tentador essa proposta. Claro. E precisa ficar claro para o paciente esse possível malefício que há na prescrição do hormônio sem indicação. Né? Então, eu acho que esse alerta, essa resolução, essa questão dos cursos, que Felipe bem lembrou, é extremamente importante. Por quê? Há uma enxurrada de médicos de jovens médicos sendo colocados no mercado de trabalho todos os anos, né? Por faculdades com a formação não necessariamente como gostaríamos que fosse. Duvidosa, né? É tentador, né, você ter um ganho rápido, um ganho expressivo, sem tanto suor, né? Mas é interessante, viu? Desculpa, doutora Mônica, interromper para a senhora concluir o raciocínio. É impressionante como as pessoas também se deixam levar por esse tipo de coisa. Nada pode ser tão fácil assim, né? Principalmente em saúde. Nada pode ser tão milagroso assim, né? Quando vem de um médico... chancelado por um médico, né? Chancelado por um médico que diz que propaga todas as virtudes, todas as benesses daquela terapia, né? Se fizer esse tratamento comigo, vai ser assim. Exatamente. Então, quando a gente vê e vem de um médico, eu acho que a questão do que está acontecendo com essa questão dos anabolizantes é justamente isso. É como se fosse normal, e não é normal. E o paciente se livra, né? Diz, não, foi o médico quem passou para mim isso, né? Então eu estou garantido, né? E não foi com fins estéticos, né? O médico muitas vezes vende essa questão de que não é um fim estético, não é para você se sentir melhor, é para lhe dar um up, né? E dá. O problema é esse, o problema é que dá. E é por isso que muitas vezes a gente está vendo essa enxurrada. Mas, enfim, a resolução, para mim, tem esse poder de estar levando a discussão. Agora, é claro que, a partir daí, precisa uma fiscalização, vai precisar de um olho mais apurado, né? Mas, a partir de então, é crime, né? E é crime a prescrição, e a gente vai precisar pensar melhor, né? Eu acho que para um jovem, por exemplo, que vai usar o anabolizante, ele vai talvez entender isso. E a ideia é esse freio para a gente ver. Talvez, eu acho que a ciência não é... Eu gosto muito de dizer também que a ciência
ela progride. O que é que a gente está falando hoje? A gente está falando de que a gente não tem segurança cardiovascular, a gente não tem segurança psiquiátrica, a gente não tem uma dose definida que poderia eventualmente ser segura, né? Então a gente precisa de estudos, a gente precisa de mais debate do ponto de vista acadêmico, né? Não é com qualquer sociedade, claro, para poder balizar eventualmente alguma coisa. Nesse momento, a ideia é proibir para depois a gente chegar para refletir, né, e começar a... nos ajustes. Agora, doutora Catarina, doutor Felipe, até um dia desse eu fiz aqui, não foi um debate, foram algumas entrevistas, porque estava no uso desordenado de um medicamento que é para uma função diabética e que estavam usando muito para emagrecer. Acho que é um injetável. Não vou dizer o nome para não estar fazendo propaganda. E vende na farmácia, assim, você chegou, pegou e vende. E as pessoas terminam reproduzindo essas informações. Né? Usa isso que comprei, usei, o médico tal passou, e depois a consequência é grande, né? Pois é, e uma coisa que eu acho importante pontuar, né, como já foi colocado aqui, quando uma medicação está bem indicada, pode ser um fator que muda totalmente a qualidade de vida do paciente, trata uma doença que ele tem. Então, o problema aqui que a gente está falando, e é o que a resolução trouxe, não é de que não pode usar, né, mas é que não pode usar com fins que não fazem sentido para o que a gente tem de informação na ciência hoje. Né? Então, a gente até tem uso off-label de algumas medicações, que quer dizer o quê? Não quer dizer que é sem estudo, quer dizer que não vai estar na bula aprovado para aquilo hoje. Né? Mas são coisas que têm estudos. E aí, quando a gente fala de estudo, a gente está falando de pesquisa aprovada em comitê de ética, né? Pesquisas vinculadas a centros específicos, porque eu também já recebi muitos pacientes falando que estão fazendo um protocolo específico, né? É uma coisa que está sendo estudada por doutor fulano de tal. Quando você vai ver, não tem nada em pesquisa, não tem nada registrado em comitê de ética, não é um protocolo validado, né? Mas é vendido como se fosse. Essa coisa do paciente, né? Às vezes o paciente, ele é enganado porque a conversa é muito bonita em vários aspectos, não só porque ela promete muito, mas porque ela traz uma ideia de que ela é muito científica, muito embasada, e na realidade os outros profissionais que não estão atualizados. Né? Então é muito sedutor. É muito isso, muito né? sedutor. E aí, a gente tem toda uma estrutura física bonita, um site, e a gente que conhece, a gente que está no meio acadêmico e científico, quando a gente vai olhar, a gente pega logo que aquilo ali é charlatanismo, porque você procura, não tem látis. Só ilusão. Só ilusão. A coisa do registro, né? Ilusão e layout bonito, né? É um layout maravilhoso. O RQE, a gente bota busca por médicos no portal lá do CFM, você coloca o nome completo do médico e você consegue ver se ele tem realmente a especialidade que ele está dizendo que ele tem. Isso é muito importante. Mas sabe que já é fraude também, né? Exato. Está se vendendo como... Deixa eu pedir permissão para vocês. Eu vou ao intervalo. Nós temos formação de rede. Mônica de Oliveira, Catarina de Moraes, Felipe Tenório. Daqui a pouco a gente volta. 3h34. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Seguimos pela CBN, Mônica de Oliveira, médica endocrinologista, médica psiquiatra Catarina de Moraes, médico urologista Felipe Tenório. Doutor Felipe, o senhor puxou um tema agora no intervalo que eu queria trazer oficialmente para o ar para que a gente possa esclarecer que essa questão da prescrição de um medicamento indevido, né, no caso de hormônio indevido, de uma anamnese mal feita. Aí, de novo, vai a questão da responsabilidade do profissional, né? Não, exato. Muitas vezes a gente está comentando que é utilizado de eufemismo na hora da consulta e da prescrição. Então, o caso que eu relatei aqui é um paciente de 58 anos que está jovem. Algumas queixas sexuais, também queria melhorar um pouco o rendimento no esporte, ele fazia jiu-jitsu, queria melhorar. Mais disposição. Exato. E aí foi para um profissional, o profissional fez até a investigação que era necessária ser feita, níveis hormonais totalmente normais. Para a idade. Normais mesmo, para qualquer idade, totalmente excelente. E aí chegou com o cara estava bem, né? E aí chegou com a história, veja, a gente pode melhorar um pouco mais os seus hormônios, já que você tem alguns sintomas, eu vou aumentar um pouco o seu nível de testosterona. E aí prescreveu 3 medicações diferentes para a testosterona, 3 anabolizantes diferentes. E aí, quando ele veio para mim com piora dos sintomas... Agora, desculpa, doutor Felipe, a prescrição, não sei se o senhor teve acesso a isso, mas a prescrição, ela se deu baseado em diagnóstico, ou exames ou não? Não. Olhei para você, quero melhorar, então tome isso aí. O exame estava normal. No olhômetro, né? O exame estava normal.
Se está normal, na clínica eu dele, vou? exato. Enfim, foram prescritos 3 medicações que aumentam os níveis de testosterona, e aí o paciente piorou dos sintomas ao invés de melhorar. Veio para mim, quando a gente foi reavaliar, os níveis de testosterona dele estavam 6 vezes acima do valor máximo que poderia estar. Porque ele estava no normal e os remédios terminaram Então, 6 explodindo, vezes né? acima, né? E piorando os sintomas. E aí, qual o problema? Isso é cumulativo nesse caso específico? Como é que ele volta ao patamar normal? Então, quando Esse é você... o problema. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Chama o Porque, assim, endocrinologista para resolver. então, eu acho que a Mônica pode até falar. Mônica, Enquanto isso, o psiquiatra vai resolvendo ali. e foi o que eu fiz, eu mandei para os dois. Ele precisou de um psiquiatra, porque a origem Sim, claro. das queixas deles era uma origem Cabeça. psicogênica, Uhum. e precisou de um apoio de um endocrinologista, porque se você passa muito tempo com 6 vezes acima do valor normal, quando você vai tirar, você vai ter o quê? Uma síndrome da abstinência, a mesma coisa. Você está colocando dentro do seu organismo, né? Exato, você está girando na alta durante muito tempo. Quando a gente Entendo. diminuir esse nível, vai precisar diminuir, porque senão ele vai acabar tendo complicações graves disso, ele vai ter queixa. Então veja que situação complicada, e o eufemismo utilizado, esse é o problema, assim, vou aumentar um pouco o seu nível de testosterona, 6 vezes a mais. Estrago, né? O pior não é nada, né? Que quem faz isso não responde. Essa é a questão. E o prejuízo fica com o paciente. E nesse caso, doutora Mônica, quando a senhora é acionada, como é que faz isso? Essa reversão, essa volta, para o normal. Esse é o problema que a gente, como endocrinologista, tem sentido diariamente. O que é que acontece? Isso é uma constante, é? Gente, muito, muito constante. E é por isso esse alerta, né, que a gente precisa fazer. Porque a gente pega direto o paciente que acompanha com o nutrólogo, muitas vezes. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou falando dos nutrólogos sérios, tá certo? Existe a nutrologia séria e é uma especialidade que é admirada por a gente, e a gente trabalha em conjunto muitas vezes. Mas, enfim, o paciente vai num colega, num outro profissional que faz essas altas doses, como o Felipe passou. Muitas vezes, inclusive, o paciente depois não consegue mais manter o custo do tratamento, que é outra coisa, né? E aí vai para o endócrino, porque minhas taxas agora estão desreguladas. Aí você pega exatamente Já chega o que o com Felipe problema, falou. né? Olha, Agora existe agora problema, existe, porque o endócrino precisa resolver. Como o Felipe falou, muitas vezes você pega a história do paciente, o histórico dos exames, e o paciente tinha exames absolutamente normais. O pior é isto. E aí vem com tudo desregulado, tudo, né? Várias, porque a gente é um complexo, né? Então você mexe na testosterona, você mexe o coração, você mexe, né? Você leva a azospermia, que é uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas muitas vezes esses pacientes vão ter dificuldade também de ter filhos depois, que é uma coisa que frequentemente chega para a gente também, e para a gente ajeitar, né? E a dificuldade é essa, porque a testosterona e os androgênios dá uma sensação de bem-estar, inicialmente, né? E com doses... E isso é como uma droga mesmo, são doses que muitas vezes vão crescendo, eles fazem aqueles esquemas de pirâmide, né? Começa com a dose, vai aumentando, e a doutora se a Mônica, gente isso é de tira uma vez, irresponsabilidade tão grande, minha gente, porque o paciente que está... Veja, nós não temos o conhecimento médico. Quando a gente vai a um médico, você termina se entregando para esse médico. Se a senhora passa para mim um medicamento, eu vou acreditar que aquilo vai me fazer bem. Né? E o estrago é grande. Pois é, e aí a gente vai ter de consertar. E o consertar não pode passar por uma coisa tão simples de tirar, porque o certo seria, tire, porque isso aí está lhe fazendo mal. Só que a abstinência existe e a gente vai ter de fazer isso passo a passo, muitas vezes tratamento 6 meses, né? 1 ano, desmamando aquela medicação, né? Às vezes, inclusive, prescrevendo sem a gente querer, como diz, né? Eu não queria estar com a minha prescrição ligada a isso, mas a gente vai ter de fazer para o bem do paciente e vai tirando de uma forma mais devagar, usando, às vezes, outros artifícios. Deixa sequela? Pode deixar, né? Pode, casos né? de morte súbita, né? A gente tem casos de hipertrofia cardíaca, Você casos tá de arritmia. metendo para dentro do corpo, né? São inúmeros os relatos de casos. A gente não tem pesquisas bem fomentadas, que é uma das alegações do pessoal faz assim. Cadê? Como é? Mostre. A gente tem relatos de casos vários, às vezes até série de casos, mas a gente não tem estudos de segmento muito bem delineados. Por quê?
Porque geralmente quem faz isso são profissionais que não estão preocupados com essa prática, né? E muitas vezes não é aquela academia clássica que passa por um trabalho que vai ser publicado numa revista, avaliado por pares, né, com metodologia substanciada. Então, a grande dificuldade da gente é isso, é mostrar o que a gente está vendo de malefício, e a gente vê isso diariamente, como eu estou dizendo, no consultório. A gente vê e colegas da cardiologia. Por que é que a cardiologia se juntou a nós nessa empreitada, né? A cardiologia assina um manifesto que foi antes, que foi para provocar o CFM, a cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Opa, né? Tem algo errado Sim, aí, né? porque eles estão vendo pacientes infartando mais cedo, eles estão vendo pacientes fazendo arritmia e casos de morte súbita mesmo, né? Entendo. Obrigado, doutora Catarina. E até assim, nesse sentido das sequelas, né? Tem todas as sequelas que colocam, inclusive, o paciente em risco de vida, mas, mesmo na questão estética, a gente vê uma série de repercussões negativas. Então, o pessoal da dermato, né, de vez em quando, tem que lidar com pacientes, inclusive mulheres, que chegam com acne importante por conta do uso de androgênio. E também queda de cabelo, a voz engrossar. Se a gente for pensar, a paciente, a mulher faz o androgênio, a voz engrossa, essa alteração, ela é, em geral, irreversível. Vai ter que fazer fono, pode fazer cirurgia, né? Mas é uma alteração que fica. Então, vai parar de fazer, mas às vezes já está com a voz grossa também. O aumento do clitóris, né? A gente tem uma série de efeitos adversos. A queda de cabelo normalmente é a contraindicação do É o efeito colateral do medicamento, né? Exatamente. E aí um ponto importante, a gente fala muito na questão do androgênio no homem, mas assim, a gente sempre fala, inclusive está na resolução, né, também para as mulheres. Porque às vezes, nessa mesma conversa, nessa mesma proposta, a mulher acaba sendo, enfim, mulher em idade fértil, fazendo esse tipo de medicação, que aí tem uma série de contraindicações. Né? Existem poucas indicações de verdade para a mulher fazer uso. Não é? Na realidade, existe uma. Né? Uma? Que é a síndrome do desejo e da excitação sexual. A síndrome da deficiência do desejo da excitação sexual. Aí se aplica o uso do medicamento, né? Essa síndrome, que é caracterizada por uma dificuldade de ter interesse, dificuldade de ter excitação, dificuldade de chegar ao orgasmo. Mas aí é uma Existem vários domínios que a gente avalia. A mulher tem de ter isso pelo menos por 6 meses e mais. Isso lhe causar sofrimento. Certo. Isso lhe causar tristeza, isso lhe causar sofrimento. Aí vai para o diagnóstico mais aprofundado, né? Que é um diagnóstico que existe. E nesses casos, a gente pode fazer um teste terapêutico com o uso de testosterona, cujo objetivo na mulher será deixar em doses da pré-menopausa, em doses fisiológicas da pré-menopausa. Mas é muito... É um grupo um recortezinho. E é pós-menopausa. São mulheres pós-menopausa, né? Pós-menopausa, idealmente, no máximo na síndrome climatérica. Isso. Já tem uma resolução, o consenso internacional já abre um pouco na síndrome climatérica, mas jamais naquela mulher que menstrua regularmente. Mas aí você já tem uma esfera de idade, você já tem uma esfera de... Sim. Né, diagnóstico diferencial também, porque às vezes essa queixas sexuais estão muito associadas a comportamento, a questões psicológicas. Então a quantidade de paciente que vem pra gente já fazendo uma medicação e que continua com a queixa sexual não é brincadeira. Né? Agora, porque o problema era outro. O que também termina por complicar, creio que para vocês, é esse paciente que a senhora citou, doutora Catarina, que em razão de ter acesso a tanta besteira hoje na internet, ele já chega para o médico exigindo o que eu quero. Eu quero que o senhor faça isso, que o senhor faça isso, que o senhor faça isso. Isso também é um problema para vocês, né? Porque na maioria das vezes o paciente ele quer já chegar com a medicação pronta e quer que você só prescreva, né? Quer dizer, não sei se acontece. Acontece muito, né? Isso, assim, eu tenho contato, eu dou aula na UFPE, né, de Caruaru, e tenho contato com alguns alunos, e é uma pergunta que eles fazem muito, né? Essa coisa de certo, mas aí o paciente chegou, me colocou ali na parede, eu tenho minhas contas para pagar, como é que eu faço? É danado pois isso também, mas o que acontece? O paciente, ele vai pra gente, não é pra gente fazer o que ele quer. Isso. Ele vai pra gente para pedir a nossa opinião e a nossa orientação profissional. Exatamente. Então a gente não pode prescrever uma coisa que vai contra a lógica de tudo que a gente estudou. Exato. Paciência, pode ser que tenha, mas tem alguém que prescreve. Ok. Discuta, aí cada né? O que é isso aqui? Tal, né? Mas dá trabalho pra gente também. Como é a gente explicar pro paciente tudo isso leva tempo, isso dá trabalho, isso exige paciência. Que é coisa que a gente, que é sério, a gente tem que ter e a gente tem. Mas eu pessoalmente, a gente orienta o paciente, a gente fala pro paciente
Eu já tive experiência de paciente ir embora porque não gostou da minha conversa, de dizer que, não, sua queixa aí é uma coisa que vai ser trabalhada. O ser verdadeiro tem um preço, né? Mas depois ele volta. Então, vários pacientes meus já foram-se embora por conta disso, encontraram uma conversa mais bonita em outro lugar e depois ele volta. E voltaram para a médica chata. Mas eu sou legal às vezes. Isso é tão complicado, Aldo, que é o seguinte. Então, tive um caso muito emblemático na minha prática que mudou inclusive a maneira como eu lido com esse tipo de paciente, que é o seguinte, uma mulher, inclusive, que veio para mim, ela usava testosterona, aí ela... Usava deliberadamente? Ela tinha um outro médico que prescrevia para ela porque ela queria ficar mais forte, com a libido maior e etc e tal. Veio para mim para saber se aquilo ali era saudável ou não. E aí eu conversei com ela e tudo, tal. Aí ela disse, doutor, mas eu vou continuar usando. Eu vou continuar usando, foi uma decisão que eu tomei e tal. O senhor me acompanha? Aí eu disse, não vou acompanhar você, eu não concordo com isso está errado. E aí, ela, não, tá certo, obrigado, e foi-se embora. E aí depois essa paciente, eu soube, ela faleceu malhando na academia. Poxa. Teve um AVC hemorrágico, pelas doses que ela tomava, muito provavelmente ligado ao uso anabolizante. E aí depois disso passei para me perguntar, será que isso realmente é a maneira correta? Talvez se eu tivesse acompanhado ela, não prescrever jamais. Mas talvez com um acompanhamento mais longitudinal, mais conversa, mas não seria já melhor. Vai para a esfera de psicológico, viu? Mas é que Felipe? tá. Mais psicológico, né? Exato. Que talvez não seja a sua alçada, né? Mas então muitas vezes danado isso também. É mais fácil para você prescrever alguma coisa e se livrar do paciente, onde talvez o melhor é você acompanhar esse paciente longitudinalmente. Você não precisa prescrever, na verdade você não deve prescrever, mas você deve sempre acolher o paciente, né? Então, assim, as pessoas que usam isso, elas devem entender que elas devem ter portos seguros onde elas devem ajuda que ela pode procurar de pessoas que podem orientar a melhor maneira, até mesmo de deixar de usar, entendeu? Então acho que isso também é importante, sabe, Aldo? Deixar claro que as pessoas precisam ser acolhidas também. Essa reflexão é interessante. Agora, doutora Mônica, o doutor Felipe citou aqui no início que realmente hoje a gente está vivendo mais, né? Hoje você tem, a pessoa chega com 70 anos, que é 60 anos, antigamente era idoso, hoje não existe, mas daqui a pouco essa palavra ela sai do uso, do vocabulário. E você tem aí, a gente vê pessoas chegando aos 70, aos 75, numa vitalidade assim impressionante, né? Se alimenta bem, tem a boa prática de exercícios físicos, né? Mas essa busca pelo belo o tempo todo, e essa facilidade em conseguir essas drogas, esses anabolizantes, isso também não é um problema muito sério a se resolver? Você vivendo bem do ponto de vista de uma alimentação saudável e tendo a sua prática de atividade física constante, não já é um caminho razoável para você conseguir viver bem? Sem dúvida, né? A base de tudo é você ter uma alimentação saudável. Não adianta de nada você dar... tentar anabolizar mete anabolizante e sacode o McDonald's, Renê. Sacode o McDonald's, exatamente, né? Então, eu acho que o Felipe abordou aí a questão da conversa, né, com o paciente. Isso é extremamente importante, a gente mostrar a questão da saúde mesmo, né? A questão de uma alimentação adequada, de uma alimentação saudável, a prática regular de atividades físicas. Agora, isso leva a um preço, né? Você acordar e ir para a academia, que, obviamente, deve fazer parte da vida da gente. Dia a dia. Leva um preço, isso tem um preço, e você fazer isso e ganhar massa muscular tomando a testosterona... e o resultado não é de imediato. Né? De jeito nenhum, né? Então, é um caminho mais fácil, mas é um caminho perigoso. Entendo. É isso que a gente tem que dizer. Eu acho que é isso também. E eu acho também assim que essa coisa do padrão de beleza é uma coisa que tem a ver com cultura, né? E é uma coisa também, veja, que pode ser trabalhada num nível maior mesmo, né? A coisa que a gente vinha conversando também no intervalo das redes sociais, das imagens que a gente fica sendo bombardeado o tempo todo, como sendo uma imagem do que é bonito, do que é padrão, do que é o ideal, que às vezes é um ideal inatingível. Né? E essa característica de país eu acho que pesa muito, né? Nós somos latinos, aquela coisa do sol. É impressionante como as pessoas aqui têm gostam de se expor, né? A exposição aqui é um negócio assim, e ganha características regionais, é impressionante isso. Quando você vai para o Rio de Janeiro, é impressionante a quantidade de gente que adora se expor e vai para a cirurgia plástica, aí você é silicone o tempo todo.
constantemente a gente vê casos de mortes por uso indevido de cirurgia plástica, é um negócio de louco. Somos campeões, acho que em cirurgia plástica no mundo todo, né? Quando você vai para isso. O uso do anabolizante acho que não está longe também, não, né? E às vezes a insatisfação está na cabeça, né? Às vezes a gente tem pacientes que têm transtornos alimentares, problemas de autoimagem, transtorno dismórfico corporal, e estão em busca de um ideal de beleza que nunca vai ser atingido, porque às vezes é uma coisa que o problema está justamente em como a pessoa se percebe, né? Pessoal, uma vez a resolução colocada, a doutora Mônica citou bem aqui, vocês acham que vai ser fácil de se executar o que a resolução define, estabelece, ou aí já é outra barreira que se tem aí a romper, Felipe? Então, o que acontece? O Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta os médicos, né? Ele fiscaliza os médicos, tá? E ele precisa ser provocado. Ele não pode chegar do nada e fiscalizar alguém. Tem que haver alguma denúncia, seja de um colega médico, do paciente ou de qualquer pessoa. Então, o principal papel que a gente está aqui hoje, Aldo, é para as pessoas entenderem que isso é uma infração ética, é um problema, a gente pode chamar de crime, mas não é a palavra correta, e que pode-se sim recorrer ao Conselho Federal de Medicina, se o paciente achou que foi tratado da maneira que não era correta, e que isso vai gerar para o médico uma punição, entendeu? Estamos ainda longe... Então a resolução ela tem caráter punitivo também. Tem caráter punitivo. Quando há denúncia, quando há constatação, claro... Só que a fiscalização disso depende de cada um. Claro, dos médicos, né, dos pacientes. Então a sociedade, de uma maneira geral, tem um papel fundamental nessa fiscalização. Tem um ouvinte aqui de vocês, estimado amigo nosso, professor de educação física, foi preparador físico do Santa Cruz, dos grandes times aqui de Pernambuco, que é Aldemir Teres, professor Dema. Ele disse que nas aulas dele, ele hoje é catedrático, ele disse que nas aulas dele ele apresenta um obituário de usuários de drogas anabolizantes. Diz que é uma boa maneira, acho que é até impactante, né? Quer usar? Olha aqui, logo essa lista. Infelizmente, como vocês estão falando, isso caracteriza muito pela busca do estético, né? Aquela coisa do inatingível na maioria das vezes. Mas aí, como a doutora Mônica citou, a resolução ela chega para, tardiamente ou não, mas ela chega para poder dar um saculejo, né? Um impacto, e os desdobramentos disso acho que a gente já vai ter a posteriori. Isso se assemelha muito com aquela coisa do... Como é o nome daquele que usa muito em academia? Pré-treino, essas coisas, ou é completamente distinto? Porque o uso se compra também muito, né? O suplemento né? Proteico, são coisas distintas. A única coisa que a gente tem que fazer um parêntese é a pureza dos suplementos, né? Porque muitas vezes, outra bronca também, né? Os suplementos estão contaminados, né? Com anabolizantes, com SARMs. Que o suplemento também deve ser orientado, né, doutora O ideal é que um endocrinologista ou um nutricionista, um profissional da nutrição também oriente a questão da suplementação. A suplementação ética, né? A suplementação bem fundamentada é excelente, ajuda no ganho da massa, desde que a pessoa pratique realmente atividade física, de preferência atividades com carga. Mas a gente é totalmente a favor na endocrinologia da suplementação bem feita e da suplementação pura, né? Você não pode entrar na academia e botar um pote embaixo do braço e já ir tomando, né? Achando que vai ter resultados. Tudo tem que ter orientação, né, Aldo? Tudo tem, não é à toa que até existe o próprio exercício, né? Das pessoas. Até o próprio exercício, com certeza, você pode né? fazer isso. O problema é que hoje a gente tem receita de bolo para tudo na internet, né? Cara, eu tô falando. Receita de anabolizante, receita de suplementação. Portal do inferno é gerenciado pelo cão. Isso é um negócio... Eu tenho muito problema com pacientes que fazem para treinar formulações com cafeína concentrada por conta própria. Às vezes o paciente vem para mim com queixa de crise de pânico, e quando a gente vai ver, toda vez quando está indo para a academia. Aí a gente rastreia, na realidade, a crise é sintoma do pré-treino que o paciente fez por conta própria. Talvez aí, como o Felipe falou, o grande problema é que todo mundo vai para o Instagram e busca o que quer. E a tendência é essa, né? Quando você encontra o que quer, você se alia àquilo achando que aquilo é o correto. E quem contesta termina... Bom. Muito bem. Pessoal, obrigado pela atenção. Doutor Felipe, obrigado mais uma vez pela presença. Interessante o papo, bom, e espero que sirva aí para muita gente. Muito obrigado, viu?
Aldo, eu que agradeço o espaço, agradeço também a participação de Mônica e Catarina, foram fundamentais para essa nossa discussão hoje. Muito bom. Doutora Mônica, obrigado, viu, pela Obrigada presença. Também, é uma satisfação a gente poder estar alertando realmente a população sobre esses perigos. Vamos voltar mais vezes a falar disso. Aliás, vamos começar a fiscalizar agora, né? Doutora Catarina, obrigado pela atenção. Muito obrigada por tudo. Muito grato. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse bate-papo nas redes sociais. Já já. Já já. Já já. Já já. Já já.